programa Questão Saúde. Aqui você esclarece suas dúvidas sobre doenças e questões relacionadas à saúde, sempre com um profissional da área. A articulação é a conexão entre dois ou mais ossos. Essas uniões não só colocam as peças do esqueleto em contato, como também permitem a sustentação e o movimento do corpo. A idade e a nutrição inadequada são fatores agravantes para os problemas de articulações. Dores nos joelhos, ombros e cotovelos são muito comuns, especialmente em pessoas ativas. Até mesmo atividades normais do dia a dia podem causar problemas nas nossas articulações. No programa de hoje, vamos falar sobre os problemas da articulação. E quem está conosco para tratar sobre esse assunto é o traumatologista Dr. Fernando Barros. Bem-vindo ao programa, doutor. A nossa equipe foi às ruas para saber as principais dúvidas da população. Vamos conferir. Oi, meu nome é Nelly Peixoto e eu queria perguntar quais os cuidados que nós deveremos ter com as articulações. Os cuidados, em geral, envolvem o tratamento da saúde, da tua saúde em geral. Tu tem que ser um paciente que tem que controlar teu peso, tu tem que fazer atividade física, e daí na atividade física não é só o fortalecimento muscular, mas também o alongamento. E cuidados com a alimentação, que eu já falei, que indiretamente entra a questão da obesidade, do sobrepeso, tudo isso interfere na articulação. Além disso, tem os problemas genéticos. Esses, infelizmente, não dependem da gente. Tá certo. Vamos para a próxima dúvida. Meu nome é Nair, eu gostaria de saber quais são os problemas que surgem nas articulações. Bom, resumindo, os problemas são basicamente dois. Os de origem traumática, que daí nós podemos relacionar com a atividade esportiva, né? E os de origem degenerativa, esses relacionados com as doenças reumáticas, né? E com o envelhecimento, que de uma maneira ou outra acaba interferindo na articulação. Então, esses problemas com atividades físicas podem ser evitados? Podem. Se tu tem um exercício, se tu realiza um exercício bem controlado, bem adequado, orientado por um profissional, a chance de tu ter uma lesão é muito menor. Né? Porém, falando do profissional, do atleta, aquele que vive do exercício, ele é uma pessoa que vai ter uma predisposição maior a ter um problema na articulação. Por mais controlado que seja, por exemplo, um jogador de futebol, é um paciente que vai ter uma articulação que ela vai envelhecer mais rápido que de uma pessoa normal. Então, são pessoas que estão mais predispostas a desenvolver algum tipo de lesão. Tá certo. Vamos para a próxima dúvida. O meu nome é Vandir Forner Weigert e eu sou idosa, mas eu não sofro de artrite nem nada, né? Mas eu queria saber o que se faz, o que se pode evitar, como é que a gente deve proceder as pessoas para ter o alívio nas dores que tem, que eu sei que é muito grave às vezes, né? A artrite é a inflamação da articulação. Ela pode ser em consequência de um trauma, daí a atividade esportiva, um trauma num acidente de automóvel, por exemplo, ou então ela pode vir devido a uma doença reumática, que ocorre o seguinte: o organismo começa a produzir anticorpos, e esses anticorpos, que teriam primeiramente a função de defesa do organismo, eles começam a atacar a articulação, e daí tu desenvolver algum problema na articulação em consequência desses anticorpos. E também tem a artrite degenerativa em consequência do envelhecimento da articulação, que pode ser acelerado por um trauma, por cuidados inadequados, como o sobrepeso, por exemplo, que já foi citado. Tá certo. Vamos para a próxima dúvida. Gostaria de saber, assim, com você, sobre a saúde, qual é o tipo de exercício que prejudica a articulação da gente, assim? Eu costumo até fazer uma analogia com relação a isso. Só cai do cavalo quem monta. Então, uma lesão no joelho, por exemplo, uma lesão de menisco, de ligamento, vai ocorrer naquele paciente que joga futebol, né? Que joga futebol, principalmente aquele que joga no atleta do fim de semana, né? Que não tem aquela orientação adequada, que joga só o futebol, faz isso 2 vezes por semana, 3 no máximo, que não vive do esporte. Esse, como não tem todo esse aparato em torno, é mais sujeito a sofrer uma lesão desse tipo.
Então tem que estar sempre com a supervisão de um profissional O para que ideal não é que ocorra tu esse tenha problema. Isso, o ideal é que tu tenha uma supervisão, uma orientação, né, para procurar prevenir isso aí. Mas como eu falei também antes, nem isso vai te ajudar a prevenir 100% de que tu venha a sofrer algum tipo de lesão. A gente vê, por exemplo, jogadores de futebol que todo fim de semana um machuca o joelho, né? Sempre pode ocorrer, então. Tá certo, doutora, a gente vai para um breve intervalo agora. No próximo bloco, saiba mais sobre os problemas da articulação. É rapidinho, não saia daí. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Estamos de volta com o traumatologista Dr. Fernando Barros para falar sobre os problemas da articulação. Doutor, todo mundo pode vir a desenvolver esses problemas na articulação? Tem alguma idade específica para isso? Falando a nível histológico, a nível celular, o envelhecimento das articulações já começa a partir da terceira década de vida. Então, nos teus 20 e poucos anos, a cartilagem não vai ser a mesma daquela que tu tinha na infância. Ela já começa a diminuir de espessura, né? A cartilagem, aquele tecido que reveste o osso ao nível das articulações, ele começa a diminuir a espessura. E isso tende a evoluir com o passar dos anos. Então é rapidinho já com... Não digo que uma pessoa de 30, 40 anos que se cuida, que tem uma alimentação adequada, que se mantém no seu peso ideal, vai desenvolver algum problema a nível de cartilagem. Mas o que eu quero dizer é que já não é a mesma coisa, né? Então, a chance de tu desenvolver algum problema é muito maior. Mas eu tenho, por exemplo, pacientes que estão nos seus 60, 70 anos e tem um joelho que tu pode olhar radiologicamente, é um joelho de 30, 40 anos. Outros pacientes que têm 30 anos, 40 anos que não se cuidam, tu olha o raio-x e vai dizer, não, esse exame é um exame de um paciente de 60, 70 anos. Então varia muito, então depende de vários fatores, genética, Sem cuidados. E quais são os primeiros sintomas e sinais desses problemas nas articulações? Eu sempre gosto de dizer para o meu paciente o seguinte, o principal sintoma é a dor. E o que eu digo para eles? A dor é um sinal, é um aviso do teu organismo que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não está funcionando bem. Então, o primeiro sintoma vai ser a dor. Também pode vir o inchaço, o edema articular, o calor local, que isso caracteriza o processo inflamatório, que é a dor, o inchaço, o calor, né? Tudo isso, ou um desses sintomas, são indicativos de que alguma coisa está errado ali. Como é que é feito o diagnóstico? Que médico a gente deve recorrer? O diagnóstico ele é basicamente clínico, né? E a partir do diagnóstico clínico, que é aquela conversa que tu tem com o médico, que tu vai dizer os sintomas que tu está apresentando, e depois do exame físico a gente pede algum exame complementar, que são os exames de raio-x, tomografia, ressonância, exames laboratoriais. O especialista indicado para procurar sobre esses problemas seria o ortopedista e traumatologista, que é a minha especialidade, e o reumatologista. E como é que é feito o tratamento? O tratamento ele é muito abrangente. O ideal é que tu procure o médico o quanto antes, né? Para tu poder prevenir ou evitar que aquele problema se agrave. E evitar até um tratamento cirúrgico, né? Que muitos, assim, deixam para procurar o médico nos estágios finais do problema. Então, é difícil para o paciente, mas o único tratamento para esses casos é a cirurgia. E como é que a gente pode evitar o aparecimento, o surgimento desses problemas na articulação? Como é que a gente faz isso? Atividade física,
né? Cada biotipo, cada faixa etária tem uma atividade física ideal para tu fazeres. Por exemplo, tu pega um paciente de mais idade, tu tem que procurar direcionar ele para um esporte que não tenha impacto, né? Como hidroginástica, musculação, até bicicleta, né? O que é diferente do paciente jovem, que o paciente jovem é aquele que disputa mais esportes coletivos, esportes de impacto, né? Então, tudo tem o seu momento. A alimentação, o peso, procurar o médico logo que surgiu algum sintoma, né? Para que tu possa prevenir ou evitar que agrave esse problema. E o senhor falou em procedimento cirúrgico. Então, existe cirurgia para tratar isso? Em que caso é feita a cirurgia? A cirurgia, ela é que assim é muito abrangente eu te dizer sobre isso. A cirurgia, ela nos casos traumáticos, ela tem uma indicação mais precisa, né? E naquele paciente de mais idade, que vem com problema já arrastado de vários anos, isso aí tu tem que procurar estagiar, graduar o problema dele, e daí ver se ele se enquadra ainda no tratamento clínico ou no tratamento cirúrgico. Eu gosto de dizer que para o paciente que não existe uma receita para isso. A medicina não é uma ciência exata. Se para mim 2 e 2 é 4, para ti pode ser 3, para outra pessoa pode ser 5. Então tu tem que procurar ir adequando conforme o paciente vai respondendo ou não ao tratamento. E ainda falando dessas doenças degenerativas, o estágio final, quando nada mais funciona, é a cirurgia. E com o avanço da idade, vão surgindo então aqueles problemas do envelhecimento nos idosos, né? Como é que a gente pode fazer para prevenir esses problemas com pessoas de mais idade? Ou vai acontecer com todo mundo? Como é que a gente pode fazer isso? Se a gente falar de uma maneira histológica, maneira a nível celular, como eu te disse, o envelhecimento ele vai ocorrendo ao natural, né? Volto a bater naquela tecla, o paciente que é magrinho, tem uma boa musculatura, sempre fez atividade física, se cuidou, quando precisou, procurou o médico. Esse é um paciente que vai conseguir ter uma melhor sobrevida, vamos dizer, da sua articulação. Claro, isso se ele não tiver algum problema genético, não tiver algum problema reumatológico, né, que daí tu vai ter o problema, mas tu também pode tentar segurar a progressão desse problema. E qual é a articulação do corpo que é mais propensa, que dá mais problemas? Existe alguma articulação? Normalmente as articulações de carga. O que são as articulações de carga? São as articulações dos membros inferiores, né? Falando em degeneração. E também incluindo aí, né, a coluna, que também serve de sustentação do corpo. E, doutor, existe algum problema que é mais comum da articulação, que é assim, mais visto em todos os locais, ou não, a artrite, a artrose? Existe algum problema mais comum? Eu considero as lesões traumáticas, né? As lesões consequentes à atividade esportiva não orientada ou até orientada, né? E também as degenerativas, né? Que aparecem com o envelhecimento, em que começa aquela capa de cartilagem, aquele tecido, ele começa a gastar. Como o nosso corpo normalmente, isso aí é a ordem natural das coisas, a gente vai envelhecendo ao natural, então a articulação não é diferente disso, não foge disso. A gente comentou ali da artrose. O que é, então, especificamente a artrose? A artrose ou artrite degenerativa é o desgaste da cartilagem, daquela cartilagem que reveste o osso ao nível em que ele articula com outro osso, formando a articulação. Tá certo, então, doutor, muito obrigada pela sua presença. O Questão Saúde fica por aqui. Se você tem dúvidas sobre saúde ou sugestões de pauta, mande um e-mail para questãosaude@gmail.com ou siga o programa pelo twitter.com/questãosaude. Nos vemos na próxima semana. Até lá!